Olá, eu sou Jaqueline Eiroso, sejam todos bem-vindos ao canal Crimes Inesquecíveis, onde hoje eu vou contar pra vocês uma história terrivelmente inesquecível. Antes de qualquer coisa, não esquece já de te inscrever nesse canal, deixar o teu like e um comentáriozinho, que como todo mundo sabe, meu canal é um bebezinho aqui no YouTube. E vamos então começar já com a história de hoje. A história de hoje, ela é uma história antiga, não é um dos casos que está sendo falado agora na mídia. Eu gostaria muito de resgatar o que me fez criar esse canal. E o que me fez criar esse canal foi justamente recontar para as pessoas casos criminais que me marcaram. O critério era simplesmente esse, algum caso criminal tão terrível que ficou na minha mente, que me traumatizou, que me chocou de alguma forma. E é por isso, por esse critério, que hoje eu vou trazer para vocês o caso da terrível história da Angel Armstrong. Esse caso da Angel Armstrong aconteceu no ano de 1992, no condado de Mentor, em Cleveland, Ohio. Esse lugar, como na maioria das histórias que eu trago para vocês, era um subúrbio tranquilo, de pessoas trabalhadoras. Tinha o pessoal que tinha uma classe mais alta, né, mais abastada financeiramente, e tinha os classe média, que é o caso da Angel. E a Angel, como muitas das meninas que a gente conhece, né, suas trágicas histórias, era uma moça alegre, que gostava de viver a vida, de aproveitar. Ela estava com 17 anos e ela estava sempre feliz, fazendo muitos planos. A mãe dela dizia que ela sempre se arrumava ouvindo música. Ela tinha muitos amigos, era extremamente sociável e vivia ali uma vidinha boa. Ela era uma moça que com 17 anos já tinha seu carro, já tinha seu emprego, já tinha uma certa liberdade. E ela não tinha muitos limites. O pai dela era um caminhoneiro que passava boa parte da sua vida viajando, portanto não conseguia participar tanto da criação dela. E a mãe dela, a Jack, era uma mãe bastante permissiva, na verdade, que deixava com que ela passasse a noite fora. Ela não precisava estar o tempo todo ligando, dizendo se ela ia demorar ou se ela ia se atrasar. Ela tinha o carro dela e ela tinha liberdade para passar a noite fora, para encontrar com rapazes, para dormir na casa de amigos. E assim ela ia vivendo a vida dela. Até que na tarde de 31 de julho de 1992, a Angel sai de casa com o intuito de buscar o seu pagamento na lanchonete que ela trabalhava, e ela avisa pra mãe: mãe, vou sair para buscar meu pagamento. Só que ela nunca mais volta para casa. Um dia se passa, ela não volta para casa. 2 dias se passam, ela não volta para casa. E como eu falei, como a mãe dela era uma mãe permissiva, que permitia que ela praticamente fizesse tudo que tinha vontade, pois considerava ela responsável, a mãe dela não se alarmou com essa ausência dela. Só que quando chegou no dia 2 de agosto, né, lembrando que ela saiu de casa 31 de julho, a mãe dela começou a ficar preocupada. Inicialmente a mãe pensou que ela estava na casa da Stacy, que era sua melhor amiga assim o tempo todo. Elas faziam tudo juntas. E a mãe entrou em contato com a Stacy, mas a Stacy falou que não, que ela não tinha ido para casa dela e que ela tinha passado o final de semana na casa da irmã. Aí a mãe dela começou a ficar preocupada. Então algo acontece. O irmão da Angel vai no shopping da cidade e vê que o carro da Angel, o Honda Civic 1981, que era o xodó dela, o carro estava estacionado lá no estacionamento do shopping. E ela jamais teria ido para qualquer lugar sem o carro dela. E principalmente no carro dela estão a bolsa dela, com todos os itens principais, dinheiro, cartão, documentos, e uma escova de cabelo da qual ela não se desgrudava nunca, ela não fazia nada sem aquela escova. Então tudo havia sido deixado para trás, o carro, a bolsa, a escova, como se ela simplesmente tivesse ido em algum lugar achando que logo ia voltar, só que ela não voltou. Então a partir daí a mãe entende que a coisa é séria e finalmente procura a polícia para registrar o desaparecimento da sua filha Angel. A polícia questiona a mãe por que ela esperou tanto tempo para informar o desaparecimento, já que é primordial que a polícia saiba já nas primeiras horas do desaparecimento para que tudo acabe da melhor forma possível. Então a mãe fala que achou que era necessário que esperasse 48 horas para informar a polícia, então a polícia fala que não, que ela podia ter muito bem chamado eles antes. Quando a melhor amiga dela, Stacy, é interrogada sobre a situação, ela disse que ela não tinha realmente visto a Angel no dia que a Angel desapareceu e que elas só tinham falado pelo telefone e ela estava na casa da irmã dela
a Sandu Cooks, e foi isso que ela disse. Inclusive, ela se mostrou bastante chocada de saber que a amiga estava desaparecida esse tempo todo e ninguém tinha falado nada para ela. Então, o detetive Larry Fisher, já veterano, extremamente experiente, é designado então para cuidar desse caso. E a primeira coisa que ele tinha para analisar era o carro da Angel. Era um carro que estava limpo, estava organizado, não parecia que nada tinha sido furtado, nada tinha desaparecido. Todas as coisas dentro da bolsa dela estavam intactas, não tinha sangue, não tinha sinais de luta, não tinha nada, estava impecável. Parece que realmente ela trancou o carro com intenção de, sei lá, ir no banheiro e ela nunca mais voltou. E vocês sabem que quando se trata de desaparecimento de adolescente, é praticamente senso comum de que a gente pensa que aquele adolescente pode ter fugido de casa. Por diversas questões, a gente sabe que a adolescência é um período complicado, então a polícia perguntou para a mãe se tinha algum motivo para a Angel ter fugido de casa. E a mãe fala que não, que a vida delas era muito boa, que ela tinha muita liberdade, que ela tinha amigos, que ela era uma garota bonita, feliz, amada por todos. E não teria nenhum problema em casa que fosse suficiente para ela querer fugir de casa. Então, nesse momento, eles pensaram que poderia ter ocorrido algum sequestro. O carro da Angel estava contaminado, porque a mãezinha dela fez favor de pegar o carro e encher o carro de várias digitais. Então, nessa questão das digitais ficou bem difícil para a polícia. Tinha muitas digitais lá, mas eles recolheram tudo que podiam e guardaram para resultados posteriores. A mãe falou um pouquinho para eles, né, como que a Angel era, que era uma menina que eles consideravam responsável, que ela queria casar, ter filhos, ir para a faculdade. E aí a polícia decide olhar para os pais da Angel com um pouquinho mais de atenção, né? Como dito antes, o pai dela era caminhoneiro, passava muito tempo fora. Então a polícia imediatamente entra em contato com a transportadora para a qual ele trabalhava e pergunta qual que era a localização dele naquele período ali que a Angel estava desaparecida. E realmente a transportadora confirma que ele estava longe, fazendo uma viagem, e que ele não poderia estar envolvido. O pai também é convocado a passar pelo polígrafo, né, mais conhecido como detector de mentiras, e ele passa com muita tranquilidade no detector de mentiras. Então a próxima pessoa que a polícia decide dar um pouquinho mais de atenção é a mãe Jack, porque eles acharam estranho, por que ela demorou tanto para registrar o desaparecimento. E em seguida, a mãe Jack é convocada para passar pelo polígrafo detector de mentiras. E qual não foi a surpresa da polícia quando a mãe disse que não aceitava passar pelo polígrafo, que aquilo era desnecessário, que a polícia estava perdendo tempo investigando ela e que eles deveriam estar procurando a menina pela cidade. Então os policiais começaram a pensar por que ela se negou, por que ela contaminou o carro, que poderia conter muitas provas, pois foi o último lugar onde a Angel foi vista, e por que ela demorou tanto para chamar a polícia. Só que apesar dessas desconfianças, a polícia não tinha prova, não tinha indício, não tinha nada contra a mãe dela. Só tinha mesmo essa leve suspeitas que poderia ser alguma coisa. Então eles acabaram deixando ela de lado e tentando outras linhas de investigação para que a investigação de fato andasse, não ficasse ali no mesmo lugar. Então a polícia decide dar uma atenção ao local de trabalho da Angel. Afinal de contas, ela saiu de casa para ir no seu trabalho receber. Eles conversam com as colegas de trabalho dela e descobrem que um cara que tinha sido gerente da lanchonete poderia ser um potencial suspeito. Ele era um cara nojento, tarado, sempre que tinha oportunidade ele espiava as meninas trocando de roupa e ele demonstrava muito interesse na Angel. Ele não escondia de ninguém que ele gostava dela, que ele se sentia atraído por ela. Era até chato no trabalho porque ele dava muita preferência para ela, assim. Parecia que na cabeça dele alguma coisa ia rolar por conta disso. Só que não. A Angel já tinha inclusive comentado com a mãe e com a amiga que ela se sentia desconfortável perto desse cara, que ele chegava a deixar ela constrangida de tanto que ele ficava em cima dela. E também a polícia faz uma outra descoberta. A Angel não estava apenas indo pegar o seu pagamento, ela estava indo pegar o seu último pagamento, porque ela havia sido demitida. O motivo da demissão é que ela parece que não levava o trabalho tão a sério e não tinha pontualidade, chegando sempre atrasada. E ela tinha sido demitida e não tinha falado nada para a mãe dela, provavelmente porque achava que a mãe dela ficaria chateada e brigaria com ela. Então a polícia decide colocar toda a atenção nesse gerente que trabalhou com ela. Quando ele é interrogado, ele obviamente nega o envolvimento no crime. Ele fala que estava trabalhando já numa outra cadeia de lanchonetes, bem distante dali. E quando a polícia vai confirmar, o álibi dele é sólido, ele estava trabalhando, ele tem cartão ponto e ele tinha um testemunho de colegas afirmando que naquele período ele estava trabalhando. Claro que isso não livrava ele 100%, mas assim, para iniciar a investigação, ele meio que ficou limpo
e a polícia precisou começar a olhar em outras direções. Então a polícia se volta novamente para a melhor amiga, Stacy, porque adolescentes contam coisa para as amigas. Então a polícia imaginou que a Stacy saberia de alguma coisa. A Stacy fala que naquele dia que ela desapareceu, elas tinham conversado por telefone umas 4 horas. Elas se falavam todos os dias e se viam quase todos os dias, né? Muitas vezes dormiam juntas. Então a Stacy fala que ela não estava nem um pouco envolvida com o crime, que realmente ela tinha um álibi fraco, né, de estar assando cookies com a sua irmã, só que era a verdade. Ela disse que a Stacy tinha procurado ela para dizer que estava grávida de um rapaz com quem ela ficava ocasionalmente sem compromisso, que é o Mark Sotka, que nós já vamos falar dele. Esse menino era um calouro da universidade, tinha acabado de se formar, e ele tinha uma amizade colorida com a Angel, mas não chegava a ser namoro. Então, a melhor amiga não conseguiu mostrar um álibi muito sólido, não conseguiu ajudar muito, mas pelo menos ela indicou para a polícia o nome do Mark Sotka, que podia sim ser um potencial suspeito. A Stacy revelou também que a Angel planejava naquela noite contar para o Mark que ela estava grávida e ela achava que tudo ia acontecer do jeito que ela esperava, que ele ia ficar muito feliz pela gravidez, que ele ia pedir em casamento e que eles teriam uma vida juntos. Então, isso em si já era uma motivação para o Mark Sotka fazer algo com ela. Será? A polícia foi atrás dele. O Mark Sotka nega qualquer envolvimento no crime. Fala que não tinha como a Angel estar grávida dele, porque eles ficavam assim muito de vez em quando, muito ocasionalmente. E ele fala, inclusive, que já fazia um bom tempo que ele não tinha tido nada com ela. E alegou que ele tinha uma namorada fixa há 2 anos. Que com ela, sim, ele pretendia se casar e ter um futuro. Quando se fala de álibis, o álibi dele era meio fraco. Ele tinha trabalhado até às 17 horas e para isso ele tinha comprovação de cartão ponto e do pessoal do trabalho. E às 21 horas ele foi encontrar uns amigos para comer pizza. Só que ficou ali um intervalo entre 17 e 21 horas. E ele preencheu essa lacuna dizendo que nessas horas ele tinha ido para o shopping, o local onde a Angel foi receber também seu pagamento e onde o carro dela foi encontrado. Ele disse que tinha ido para o shopping para procurar presentes para sua namorada. Inclusive ele falou o nome das lojas. E a polícia ficou assim, tá bom. A polícia decidiu refazer os trajetos que ele fazia entre trabalho, shopping, casa e onde ele encontrou os amigos, para ver se o tempo batia mais ou menos com o que ele tinha falado. E mais ou menos batia. Só que a polícia foi até nas lojas que ele tinha dito que ele tinha ido para comprar um presente e perguntou para os vendedores se os vendedores das lojas em questão se lembravam de ter visto aquele rapaz naquela noite. E por mais que isso não seja uma coisa tão exata, nenhum dos vendedores lembrou de ver o Mark Sotka naquelas lojas naquele período. Nenhum de nenhuma loja se lembrou dele. Então a polícia ficou, né? Então tá bom, vamos deixar esse rapaz no azeite, vamos prosseguir com a investigação, mas qualquer coisa a gente tá de olho nele. Mais tarde, um pouco depois, a polícia lembrou de chamar ele para passar pelo polígrafo, detector de mentiras. E cara, ele passou no polígrafo com muita facilidade. Então a polícia foi obrigado a deixar ele de lado. Essa questão da gravidez surgindo, a polícia começou a pensar se talvez a Angel não tivesse se afastado de todos para de repente fazer um aborto, de repente pensar em como ela ia fazer com a vida dela a partir daquele momento que ela estava grávida, em como as coisas ficariam. Como não tinha corpo, não tinha respostas, ninguém sabia de nada. A polícia acabou ficando num limbo e ficou num limbo ali de interrogações por muito tempo. Até que um tempo depois, uma pista surgiu. E essa pista veio de um cara que tinha sido preso recentemente em Cleveland. Esse prisioneiro pediu para falar com a polícia e ele disse que afirmava que ele sabia aonde estava a Angel. E a Angel estava em um bordel em Cleveland. Ele disse que essa moça se chamava Angel, era uma moça loira, muito bonita, entre 17 e 20 anos de idade. E esse cara estava preso, mas ele disse que na noite que ele foi preso, ele viu a Angel trabalhando nesse bordel e ele tinha certeza que era ela, porque ele tinha visto os cartazes de desaparecida. Então ele quis meio que ajudar a polícia dando essa dica. A polícia não podia deixar de conferir essa informação. Essas meninas desse bordel
Esse bordel era totalmente formado por adolescentes fugitivas que tinham se afastado das suas famílias. E o nome do cara do cafetão era Pimp Daddy. E esse cara era perigoso, ele tinha ali um modus operandi de captar meninas e de manter as coisas funcionando. A polícia teve que trabalhar de um jeito bem delicado para conseguir entrar lá. Então eles conseguiram um mandato e numa sexta-feira à noite, que era o momento que o bordel estava socado de gente, a polícia conseguiu entrar lá e pegar essa menina Angel. Ela não queria ir com a polícia, ela não queria falar com a polícia, ela não queria ver ninguém. Só que era a polícia, estava com mandato, ela não teve o que fazer, ela ficou sob custódia ali por um tempo. Com essa menina sob custódia, a polícia procurou a mãe da Angel, a Jack, para ela fazer o reconhecimento. E isso mexeu muito com ela, porque ao mesmo tempo que ela não queria encontrar a filha dela, saber que a filha dela tinha fugido, estava no bordel, ela só queria que a filha dela estivesse viva, em qualquer circunstância. E ela ficou muito nervosa, só que quando ela chegou para reconhecer a menina, ela ficou muito decepcionada, porque não era a Angel, era sim uma garota loira, que atendia por Angel com idade jovem, só que essa Angel não era a Angel Armstrong. Só que pelo menos uma coisa boa saiu dessa situação toda, que a Angel, essa Angel do bordel, foi devolvida para sua família. Ela era uma jovem rebelde fugitiva e a polícia conseguiu devolver ela para a família. Então pelo menos uma coisa boa saiu de toda essa história, tá? Isso não são palavras minhas, são palavras do próprio detetive Larry Fisher. Por mais que não houvesse novas pistas depois disso, as coisas continuaram acontecendo. A mãe e o pai da Angel não conseguiam mais se entender. Eles estavam extremamente estressados e passando por esse sofrimento, essa incerteza de não saber o que tinha acontecido com a Angel. A comunidade toda continuava procurando a Angel e eles se reuniram, se engajaram e conseguiram juntar $10 mil para dar de recompensa para quem trouxesse qualquer pista válida e significativa sobre o caso da Angel. E aí com isso, quando coloca dinheiro no meio, as coisas mudam, né? Então a polícia começou a receber muitas cartas, ligações, muitas dicas sobre o desaparecimento da Angel. Era mais ou menos entre 100 e 150 ligações, cartas por dia que eles recebiam. E a polícia estava trabalhando que nem louca para dar uma peneirada nesse monte de informação, porque óbvio que muitas pessoas só queriam o dinheiro. E a polícia ficou presa nesse limbo, passou um mês, passou 2 meses, a mãe da Angel contratou um investigador particular para ver se a coisa andava mais rápido, não adiantou nada, esse investigador particular não descobriu nada. Então com 3 meses de desaparecimento, a polícia não tinha mais o que fazer, só que eles precisavam muito que a investigação não parasse. Afinal de contas, era um desaparecimento. Tinha chance da Angel estar viva. Então, 4 meses depois, a polícia começa novamente a ter um alvo e prestar atenção em um rapaz. Esse rapaz era noivo de uma das amigas da Angel. E ele estava sempre falando sobre o caso. Ele estava falando com a mídia, falando com a imprensa, falando com o jornal, sempre mostrando uma comoção muito grande, uma comoção desproporcional, afinal de contas, até onde todo mundo sabia, esse rapaz mal conhecia a Angel. E vamos combinar, né, gente? Por se tratar de uma moça jovem bonita, todos os rapazes e homens ali relacionados com a Angel, até vizinhos, eles não queriam chamar atenção para si durante um caso onde não tem nenhum suspeito forte. Então a polícia achou esse rapaz muito audacioso, que ele não tinha medo nenhum de chamar atenção para si e de puxar o foco para ele, dizer, ó, gente, eu tô aqui, eu tô falando desse caso, eu tô me metendo. Então a polícia começou a olhar ele com mais desconfiança. Primeiro que ele já tinha uma red flag, que ele era noivo de uma das amigas da Angel e ele tinha 29 anos e essa amiga tinha 18, né? Praticamente uma adolescente. Então isso já não era um bom sinal. Será que talvez ele estava envolvido com a Angel? Será que... Qual era o papel dele nessa história toda? Então a polícia decide intimar ele. E ele fala que não tem nada a ver, que ele não tem nenhum envolvimento, que ele apenas quer que a Angel volte para casa porque ele sente empatia pelo caso. E o álibi dele é que ele estava trabalhando numa sapataria, aonde? Shopping, no local onde a Angel desapareceu. Ele tinha cartão ponto e imagens, colegas de trabalho para confirmar que ele estava trabalhando.
A polícia consegue mandar para revistar o carro dele, também não encontraram nada, depoimentos, nada que ligasse esse rapaz a Angel. Então, apesar de tudo, a polícia conclui que ele é um cara meio oportunista, que ele quer aparecer, que ele quer chamar a atenção, mas que afinal de contas ele não tem nada a ver com esse caso. E as coisas continuaram assim, gente. Ela desapareceu em julho, então foi agosto, setembro, outubro, novembro, até que já no final de dezembro de 1992, até que um morador ali de Mentor decide passear com seu cachorro, que era algo que ele fazia todos os dias. E numa parte da floresta, ele encontra um corpo amarrado, enrolado num lençol. Esse corpo tá, as mãos estão presas com uma fita verde, e por fora do lençol os pés estão amarrados com um pedaço de corda de varal. Então ele chama a polícia recupera aquele corpo. E, na verdade, o detetive fala que todo mundo já sabia de quem era aquele corpo, que a identificação era uma mera formalidade, né? O corpo já estava em avançado estado de decomposição. Ninguém sabia quanto tempo estava ali naquela floresta, num córrego, apodrecendo a céu aberto. Tava muito feio, não dava para você olhar e dizer é a Angel ou não é a Angel, não tinha como reconhecer. Só que você sabe que a polícia, a perícia, tem maneiras de fazer com que um corpo seja reconhecido. E através das radiografias dentárias, a polícia conseguiu identificar que aquele corpo pertencia a Angel Ormston. Ela tinha lesões traumáticas na cabeça e tinha recebido 2 apunhaladas muito fortes no peito, que aquela havia sido a causa da morte. Nas extremidades da fita verde que prendia o corpo dela, tinha umas fibras de carpete azul. Então aquilo ali já era uma pista. Aquela fibra de carpete ia ser visualizada no microscópio e ela seguia padrões que poderiam ser identificados, exatamente como uma digital. Então, apesar do final triste, a polícia estava um pouco mais perto de conseguir justiça, de chegar até alguém que tinha feito aquilo, pois essa amostra era realmente como uma digital e conseguiria levar eles ao assassino. Logicamente, a Jack fica arrasada. Ela queria encontrar a filha dela com vida. Só que devido ao tempo que passou, ela já estava ciente de que era bem improvável que eles conseguissem encontrá-la com vida. E a polícia começa a revirar todas as casas, as lojas atrás daquela fibra de carpete azul. E eles recebem informação de que existe uma casa que ficou à venda por 9 meses e essa casa deveria ser revistada. E essa casa pertencia a quem? Aos pais do Mark Sotka, o garoto da escola lá, que ficava com a Angel de vez em quando. A casa, no período que estava à venda, ela só era frequentada por 2 pessoas, que eram o Mark e a mãe dele, que inclusive eram os únicos que tinham a chave. No momento em que a polícia encontrou o corpo, a casa já havia sido vendida para uma outra família. Mas quando a polícia explicou para essa família o porquê eles queriam revistar a casa, nem precisou de mandato. A família deixou com que a polícia olhasse toda a casa, porque, claro, eles não estavam devendo nada para ninguém. E, por sorte, a família tinha reformado a casa inteira. A única parte que eles não tinham reformado era, adivinhe só, o porão e a lavanderia, que ficavam no subsolo. Então, quando a polícia entra nesse porão, eles já veem que na escada do porão e até nas paredes tinha um carpete com quadrados azuis, exatamente do tom que tinha sido encontrado no corpo da Angel. Foram recolhidas amostras desse carpete levados. E também, quando eles caminharam até a lavanderia, eles viram que o varal havia sido cortado. E aquela corda era exatamente igual à que estava no corpo da Angel. Então, quando a perícia examinou, tudo combinou. Aquelas fibras pertenciam àquele carpete e, além do mais, tinha o contexto e tinha uma ligação com o Mark. Então, a polícia tinha uma motivação, que era o relacionamento casual que a Angel tinha com o Mark, né? Sendo que ele possuía uma namorada fixa, a gravidez, e além de o carpete combinar e a corda do varal também combinar com a da lavanderia da casa, a polícia encontrou uma digital com sangue numa parte do chão lá, provavelmente na hora que o corpo foi enrolado no lençol. E quando foi examinado, a digital pertencia ao Mark e o sangue pertencia à Angel. Então, a polícia tinha provas irrefutáveis
dos dois ali naquele momento, além da motivação do crime. E claro, agora a polícia já sabia que naquele intervalo entre as 17 horas que ele trabalhou e as 21 horas que ele encontrou os amigos, foi o momento em que o crime aconteceu. A polícia então consegue prender o Mark e no início ele está assim muito confiante. Ele acha que a polícia não tem nada contra ele, que provavelmente ele vai escapar. Então ele soa até um pouco arrogante, sabe? Só que enquanto ele está sendo interrogado pela polícia, outros policiais vão revistar o carro dele. Afinal de contas, agora eles tinham provas suficientes para conseguir um mandado. E eles encontram no porta-mala um rolo da mesma fita verde que tinha sido utilizada para amarrar a Angel, e continha sangue da Angel no porta-mala, porque foi o lugar onde ele colocou o corpo para levar para a floresta. Assim, percebe-se que ele tinha tentado limpar, né? Mas vocês sabem que a polícia obtém de recursos que mostram onde tinha sangue, mesmo que o lugar tenha sido limpo depois. Então, assim, a polícia até se questionou como ele achava que era esperto, mas ele deixou aquelas provas ali tão fáceis de ser encontradas. Então, depois de muito tempo negando e inventando histórias, chega um momento ali em que o Mark confessa que ele matou a Angel e toda a motivação do que aconteceu. Naquela noite, ele pegou a Angel, por isso que ela tinha deixado o carro dela com as coisas dentro. Ela saiu com uma pessoa que ela conhecia e que ela confiava, que ela amava, que era o Mark. Ele pegou ela e levou ali para aquela casa que estava à venda, ele sabia que não tinha ninguém ali, com a intenção de fazer sexo com ela. Só que antes deles fazerem sexo, a Angel falou que queria contar uma coisa pra ele, que ela precisava contar uma coisa pra ele. E é que ela estava grávida dele. E ela tinha expectativas muito altas de que eles ficassem juntos como um casal, de que eles se casassem e fizessem uma família. E ele entrou em pânico, porque como dito, ele tinha namorada com quem ele realmente tinha planos. Ele se apavorou com aquela notícia e pediu para então que ela realizasse um aborto, só que ela se negou a realizar um aborto. Foi onde ele se descontrolou, deu um soco nela e ela caiu no chão. É aquela lesão traumática que ela tinha na cabeça. E enquanto ela estava caída no chão, porém viva, ele saiu, pegou a faca, voltou e apunhalou ela no tórax, bem forte, 2 vezes. Essa de fato foi a causa da morte. Então ele se apavorou, enrolou ela no lençol e o resto da história vocês já sabem. Ele largou ela na floresta, descartou a menina numa boa, como se fosse um lixo. Ainda teve a frieza de voltar para casa, tomar um banho e sair com os amigos para comer pizza de pepperoni, enquanto ele sabia que o corpo dela estava lá, no sereno, se decompondo, sem vida, e todo mundo procurando ela. Então, sim, se isso não é um monstro, eu não sei o que é um monstro. A mãe da Angel, obviamente, não foi o final, a conclusão que ninguém queria, mas ela ficou muito aliviada de finalmente saber qual tinha sido o destino da sua filha. E ela ficou muito chateada que tudo isso estivesse acontecendo e ela não fazia ideia. Ela não teve a chance de ajudar, ela não teve a chance de se envolver, de fazer alguma coisa, né? Ai, dá vontade de, se pudesse, voltar no tempo e ela não tivesse contado pra ele. Talvez tudo poderia ter sido diferente. Enfim, o Mark decidiu fazer um acordo e confessar, com medo de pegar a pena de morte, né? Lembrando que esse crime aconteceu lá em 1992, muitos estados que tinham a pena de morte, hoje em dia não tem mais. E ele acabou pegando prisão perpétua e foi considerado culpado de homicídio qualificado e sequestro. Esse julgamento aconteceu em fevereiro de 1993. Esse é um caso do que seria hoje chamado de feminicídio, né? Um crime onde uma pessoa perdeu a sua vida por decorrência de ser uma mulher, por estar grávida, uma condição exclusiva de uma mulher. Então, assim, gente, esse caso me deixou muito pensativa de como muitas mulheres são consideradas descartáveis para alguns homens, apenas por não obedecerem ele, né? Muitas podem dizer, mas ela engravidou, ela ficava com ele tendo namorada. Ela ficava com ele, eles ficavam. Ela não obrigava ele a ficar com ele. E pode ter certeza que se eles não usaram preservativos para ter uma gestação, provavelmente era ele que não queria usar. Então, assim, muito triste
que essa moça tão linda, que tinha um futuro com tantas possibilidades, tenha tido a sua vida interrompida de maneira tão cruel por um motivo desse, e que ele achou que tinha o direito de descartá-la. Essa história se repete, né, gente? Infelizmente. Então, comente aqui se você quer ver algum caso específico. Eu estou constantemente consumindo casos e prometi para mim mesma que vou trazer aqui todos que me deixarem chocado, todos que forem inesquecíveis para mim. Muito obrigada por assistir, a quem assistiu, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.